Olá! A gente costuma pensar que a próxima grande revolução na medicina vai ser algo grandioso, né? Mas e se eu disser que ela é invisível a olho nu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no mundo da nanomedicina, essa tecnologia incrível que combate doenças numa escala que a gente nem consegue imaginar. Imagina só, em vez de um tratamento que afeta o corpo inteiro, bom e ruim, ter um que age como um verdadeiro atirador de elite, que mira e acerta só as células doentes. Parece ficção científica, mas essa é a promessa real da nanomedicina que a gente vai explorar hoje. Ok, então vamos começar pelo começo. O que exatamente significa essa tal de escala nano? Para entender o poder disso, primeiro a gente precisa entender o tamanho da coisa, ou melhor, a falta dele. Olha, para se ter uma ideia do que é um nanômetro, é um bilionésimo de metro. A comparação é tipo o tamanho de uma bola de gude para o tamanho do planeta Terra. É uma escala minúscula. E é nesse nível, no mesmo tamanho do nosso DNA, das nossas proteínas, que a nanomedicina trabalha. É como se, pela primeira vez, a medicina estivesse falando a mesma língua do nosso corpo, a língua das moléculas. E ó, isso não é só uma teoria ou uma promessa para o futuro, não. Esse número aí, quase 190 bilhões de dólares, foi o tamanho do mercado global de nanomedicina só em 2023. Já é uma indústria gigantesca que está em pleno funcionamento e salvando vidas agora mesmo. Agora, vamos para uma das partes mais incríveis e talvez a mais importante da nanomedicina. O jeito como ela consegue entregar os remédios exatamente onde eles precisam ir dentro do nosso corpo. A diferença é brutal. E a gente pode pensar assim: um remédio tradicional é como um bombardeio de saturação. Ele atinge tudo ao redor para tentar acertar o alvo, sabe? E com isso vem os danos colaterais, os famosos efeitos colaterais. Já a nanomedicina, essa é um míssil teleguiado, precisão cirúrgica. Ela viaja pelo corpo e entrega a carga só no tecido doente, poupando as células saudáveis. Mas como esse míssil funciona na prática? Bom, é uma jornada em 3 etapas. Primeiro, o remédio é encapsulado, ou seja, colocado dentro de um veículo protetor minúsculo. Depois, esse veículo navega pelo nosso corpo, meio que ignorando as células saudáveis, até achar o alvo certo. E por fim, quando chega lá, ele libera o medicamento, exatamente onde precisa agir. Simples e genial. Isso não é teoria, já acontece. O Doxil é um exemplo clássico. Ele pega um quimioterápico bem forte e coloca dentro de lipossomos, que são basicamente bolinhas de gordura microscópicas. Essa capa protege o corpo, evitando que o remédio vaze e danifique tecidos saudáveis, como o coração, por exemplo. Ele só libera a carga tóxica quando chega nas células do câncer. É a inteligência a nosso favor. Mas a nanomedicina não serve só para entregar remédios. Ela também está abrindo caminhos para a gente conseguir ver e detectar doenças muito, mas muito antes do que era possível. Vamos dar uma olhada nisso. E aqui a coisa fica brilhante, literalmente. Imagina só, nanopartículas minúsculas, chamadas de pontos quânticos, são injetadas no corpo e vão direto para os tumores. Aí, durante uma cirurgia, o médico acende uma luz especial. E, pronto, as partículas brilham, mostrando exatamente onde está o tecido doente. É como se fosse um GPS para o cirurgião, permitindo remover o câncer com uma precisão incrível. E olha o poder disso. Essa citação aqui no slide resume o potencial revolucionário dos nanosensores. Imagina poder detectar sinais de câncer com um exame simples em 5 minutos e com uma precisão 1000 vezes maior que os testes de hoje. Parece coisa do futuro, mas é para lá que a gente está indo. Claro, uma tecnologia tão poderosa assim levanta perguntas super importantes. Como que a gente produz essas maquininhas em grande escala? E o principal, elas são seguras para o nosso corpo? A fabricação também teve que evoluir. O jeito antigo de fazer era como cozinhar na panela. Cada leva, cada lote saía um pouquinho diferente do outro. Já o método moderno é tipo uma linha de montagem super precisa que produz um fluxo constante de nanopartículas idênticas. Essa padronização é fundamental para garantir que os remédios sejam seguros e funcionem sempre da mesma forma. E chegamos na pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta é que essa é a maior preocupação de toda a comunidade científica. A segurança aqui é prioridade absoluta. Existem desafios, é claro. Justamente por serem tão pequenas, algumas partículas podem acabar se acumulando em órgãos como o fígado ou o baço. Por isso, os pesquisadores estudam exaustivamente como o corpo lida com elas a longo prazo. E, claro, agências reguladoras no mundo todo, como o FDA nos Estados Unidos, exigem uma bateria de testes rigorosíssimos antes de aprovar qualquer nanomedicamento.
Para a gente fechar, vamos conectar tudo isso com um exemplo que todo mundo aqui viveu de perto. Um exemplo que prova que o futuro da nanomedicina, na verdade, já chegou. Se existir alguma dúvida de que a nanomedicina é uma realidade segura e que pode ser produzida em massa, a gente teve a prova definitiva há pouco tempo. Diante de uma crise mundial, foi essa tecnologia invisível que deu uma resposta decisiva. E é exatamente isso. As vacinas de mRNA contra a Covid-19 são talvez o maior triunfo da nanomedicina até hoje. As pequenas partículas de gordura, as LNPs, foram um veículo de entrega perfeito. Elas protegeram o frágil mRNA e o levaram direitinho para as nossas células. Sem essa nanotecnologia, a resposta à pandemia teria sido outra, muito mais lenta e difícil. Então, a gente viu como a nanomedicina já está mudando tratamentos, diagnósticos e até a prevenção de doenças. A questão que fica no ar não é se ela vai mudar o mundo da saúde, mas o quão gigante vai ser o impacto dessa tecnologia tão pequena no futuro de todos nós.